No início do ano, acabei o Indiana Jones e o Grande Círculo e depois joguei o primeiro Gears of War. Com esses terminados, fiquei naquela indecisão. E agora? O que é que eu vou jogar? Dei uma vista de olhos pelo Game Pass e a escolha tornou-se óbvia. A Master Chief Collection estava ali praticamente a olhar para mim e a implorar que a jogasse de uma vez por todas. Já tinha jogado o primeiro Halo há uns tempos atrás, mas depois meti outros jogos à frente. Quem nunca, né? Eu sei. Um verdadeiro gamer nunca admite que tem backlog. Então, sem mais demoras, vou-te contar o que é que achei dos Halo e prometo tentar evitar grandes spoilers, porque sejamos honestos, se ainda não jogaste esta saga, está mais do que na altura de o fazeres. Eu ia falar do Halo 2, 3 e 4 em separado, mas sinceramente eu gostei tanto deles que acho que faz sentido serem falados em conjunto. Eu já tinha jogado o Halo Infinite e o primeiro, portanto estava mais do que na hora de fechar esta franquia e perceber o motivo de tanto alarido. E malta, só vos digo isto, em 2 semanas devorei os 6 jogos que me faltavam. Joguei do Halo 2 até o Halo 5, passando pelo Reach e pelo ODST, que são uma espécie de spin-offs onde jogamos com outras personagens que não o Master Chief. O Halo 2 dá-nos 2 perspectivas da guerra e mostra o que motiva cada lado. De um lado temos o Master Chief com aquela icónica cena em que ele devolve uma bomba. Se sabes, sabes. Do outro lado, temos o líder derrotado dos Covenant que acaba por se tornar o Arbiter, um guerreiro sagrado com um papel brutal na história. No Halo 3, o Arbiter continua connosco quase o jogo todo, o que é fixe porque passamos de inimigos a aliados lutando contra o mal maior. Entretanto, o Master Chief tem de ir resgatar a Cortana das garras do Gravemind, que é uma criatura nojenta, inteligente e basicamente é o chefe por trás do Flood. O jogo culmina numa fuga épica de um planeta a desmoronar-se, enquanto tentamos chegar à nave que nos vai tirar dali. É pura adrenalina. O Halo 4, por seu lado, começa logo em grande, com a Cortana a acordar o Chief porque a nave deles foi invadida. Neste jogo, somos apresentados ao Didact, um Promethean que odeia os humanos e quer acabar connosco. Ainda temos que lidar com o facto de a Cortana estar a ficar corrompida. Basicamente está a morrer, o que dá um peso emocional gigante à história. Se há algo que todos estes jogos têm em comum é a ação intensa e a história épica. Claro, há alguns bosses finais meio mas o caminho até eles compensa bastante. Eu não posso deixar de falar dos Grunts, os inimigos mais fracos, mas também os mais hilariantes. Os diálogos deles são tão ridículos que muitas vezes dei por mim a rir em plena batalha. De todos, o Halo 3 foi o meu favorito, mas o Halo 2 vem logo a seguir. Só não gostei tanto de jogar tanto tempo com o Arbiter, queria mais tempo com o Chief porque a história dele é simplesmente incrível. Depois temos o Halo 5 Guardians e sinceramente foi o mais fraquinho de todos. O jogo tem visuais espetaculares e o gameplay é sólido, mas a história ficou muito aquém do esperado. Parece que tentaram repetir o que fizeram no Reach e no ODST, mas não funcionou. Além disso, quase nem jogamos com o Master Chief, o que foi uma desilusão. E ao contrário dos jogos anteriores, não há sequências de ação tão intensas. O que de bom acontece está quase tudo nas cutscenes. A única coisa que salva? O início do jogo, porque essa cutscene é brutal. E agora vamos falar dos tais spin-offs, ODST e Reach. O Halo 3 ODST passa-se durante os eventos do Halo 2 e põe-nos no papel de uma equipa de soldados que se separa e tem de se reunir. Cada personagem tem uma personalidade distinta e a história está muito bem contada. Já o Halo Reach é a prequela da saga e é simplesmente devastador. A guerra entre humanos e Covenant chega a um ponto de ruptura com a invasão brutal do planeta Reach. Basicamente, vemos a humanidade a levar uma tarefa monumental. Aqui, jogamos como um Spartan sem nome que integra a equipa Noble Six. E olha, se gostas de histórias ao estilo de Rogue One, vais adorar. É um jogo carregado de emoção e tensão e que termina de uma forma tão intensa que é impossível esquecer. Desses dois, o meu favorito foi o Reach, mas o ODST também tem o seu encanto. São experiências diferentes, mas ambas muito bem feitas. Resumindo, foram 2 semanas cheias de adrenalina, emoções e momentos épicos. Sim, o gameplay e o level design são brutais, mas o ponto alto do Halo é mesmo a história e o seu lore. E quando tens um protagonista como o Master Chief, é fácil perceber porque é que esta franquia é tão lendária. De todos, o Halo 5 foi o que menos gostei, mas mesmo assim consigo ver algum valor nele. Já o Halo Infinite
Epá, lembro-me de o ter jogado há uns anos e não ter achado nada de especial. Gostei do Chief, mas a história não me cativou. Agora só espero que o próximo Halo volte a trazer uma narrativa épica e quem sabe, o Gravemind volta. Not even the Flood can stop it. E pronto, eu vou-me ficar por aqui. Eu espero que tenhas gostado do vídeo. E se já jogaste ao Halo, diz-me nos comentários qual o teu favorito. Se ainda não jogaste, espero que este vídeo te convença a dar uma oportunidade à franquia, porque garanto-te, vale bem a pena. E já agora, se ainda não estás subscrito aqui ao canal, carreguei no subscrever e no sino para que recebas uma notificação sempre que eu carrego um novo vídeo. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Creep out!